Maria Luísa, boa noite, sejam bem-vindos. Arlete, minha irmã, boa noite, todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, ao nosso Pinga Fogo. Como eu sempre falo, é o dia em que a gente tem condições de ser um pouco mais descontraído, a gente não está tão ligado a um tema só. Yarinha, boa noite, prima. Seu Flávio, Dona Cida, boa noite. Natalina, seja bem-vinda. Gi, boa noite. Ivali, minha irmã, boa noite. Juliana, boa noite. Seu Paulo, Dona Silvana, seja bem-vindos. Marcelinho, Dirceia, boa noite. Rosineide, boa noite, seja bem-vinda. Ricardo, Michele, Maria de Fátima, boa noite. Zéza, minha irmã, boa noite. Laura, seja bem-vinda. Silvia, minha irmã, boa noite. Licélia, Luiz, boa noite. E a todos que estão chegando aí, Conceição, Rosimeire, meus votos de abençoada noite, que possamos ter hoje uma noite de muita paz, muita alegria, muitas bênçãos, muita reflexão em torno da nossa doutrina espírita que a gente ama tanto, né? Luzia, boa noite. Carlos, boa noite. Inês, boa noite. Sônia, seja bem-vinda. Maria Helena. E a todos que estão chegando aí, daqui a 4 minutinhos a gente já inicia. Somente aguardar as 8 horas para que a gente possa começar. Elisângela, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho, 4 minutinhos a gente já começa. Landa, seja bem-vinda, Landa. Manda um beijo para todo mundo aí na casa da tia. Bom, hoje é quinta-feira, dia da live do Pinga Fogo, perguntas e respostas. Lívia, boa noite, Lívia, seja bem-vinda. Tá muito frio aí em Piracicaba, Lívia? Aqui tá congelando. Luiz Leandro, boa noite. E então, como eu sempre falo, a reunião de Pinga Fogo, vocês que conduzem, né? Então nós vamos iniciar às 8 horas, como de hábito, com a prece. Aí vocês já podem ir colocando as questões até 8h45, 15 para as 9. Quando eu peço a gentileza que encerrem as questões, para que a gente tenha ainda 15 minutos para responder todas que vierem, até as 9 horas, e a partir daí a vibração pelos necessitados, por todos aqueles que nos pediram oração, por todos aqueles que a nossa mente alcança, e depois o passe, tá? Cacilda, boa noite. Luiz Leandro, do meu irmão, boa noite. Denise, seja bem-vinda. Wanda, boa noite. Ângela, minha irmã, boa noite. Claudinha, boa noite, cunhada. Um abração no Lu aí, meu sobrinho querido. Não sei se o meu irmão está aí, o Toninho, mas enfim, provavelmente deve estar de plantão hoje, mas se tiver aí, beijão para ele também. 2 minutinhos a gente já começa. Vânia, minha irmã, seja bem-vinda. Que Deus a abençoe muito. Valdete, Lalinha, seja bem-vinda. Benedito, boa noite. 2 minutinhos e a gente já inicia. E ao final, eu tenho um pequeno recadinho para dar, tá? Além daqueles que eu já dou constantemente toda semana, toda reunião, eu tenho mais um recadinho. Então,
ao terminar a reunião, eu peço a gentileza que vocês aguardem um pouquinho, que a gente tem um recadinho para dar, tá bom? Ide, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Marilei. Boa noite, Celina. Boa noite, seu Moacir. Boa noite, Pedro. Boa noite, Elci. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí. Falta um minutinho para a gente iniciar. Então, às 8 horas em ponto, a gente já vai fazer a prece. Aí ficamos a cargo de vocês, tá? 8 horas. Então, vamos iniciar com a prece. E logo após a prece, vocês já podem colocar as perguntas aí para a gente tentar responder, tá bom? Eu convido a todos, então, a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar caminhando nas pegadas do Cristo, seguindo o seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agora é com vocês, tá? Valdete, meu irmão, um abraço. Luiz Miguel, boa noite, seja bem-vindo. Marina. E aí ficamos a critério de vocês, tá? Como o prazo, o tempo é um pouco curto, né? Aí eu peço que vocês já iniciem as questões aí para que a gente possa começar, tá? Boa noite, Mila. Boa noite, Andréia. Aguardando então as perguntas, tá, gente? Guardando as perguntinhas aí. Somente aguardando as perguntas para que a gente possa começar a reunião. Aliás, dá início, né? As questões. Vamos lá. Aqui entrou a primeira. Rosineide, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta, viu? Estava dormindo e acordei no meio... Opa, subiu aqui, peço, só um instantinho. Estava dormindo e acordei no meio da noite, muito assustado e chorando. Fechei os olhos, visualizei 3 luzes, com pessoas, mas não tinha sexo. Era uma luz muito brilhante e ajoelhados com a mão estendida à cama. Senti uma paz imensa e adormeci. Será que foi real? Foi real. Tá, Rosineide? Foi real. Os espíritos de luz, os mensageiros do amor, até os nossos próprios anjos guardiães, eles aproveitam o período da noite, particularmente a madrugada, em que a maioria das pessoas estão adormecidas, fora do corpo, para fazer um trabalho mais intenso conosco. Então, o que ocorreu foi isso. Você deve ter se emocionado muito fora do corpo, ao lado deles, e retornou ao corpo. Mas ao momento que você retorna ao corpo, você ainda mantém a capacidade de percebê-los, né? E aí a emoção imensa, né? Mas foi totalmente real, tá? Fique absolutamente tranquila quanto a isso.
Altino, boa noite, seja bem-vindo. Maria Helena, seja bem-vinda, minha irmã. Gostaria que você falasse, segundo o seu entendimento, sobre o item 105, bem conhecido de todos, do Salmo 119. Lâmpada para os pés e luz para o meu caminho, e a tua palavra, ó Senhor. Bom, a gente precisa entender, Maria Helena, que o povo hebreu, ele tinha uma vinculação muito forte na língua com figuras de linguagem e com uma linguagem extremamente figurada, tá? Por isso que dá um problema muito grande de interpretação quando a gente tenta ler, principalmente o Velho Testamento, ao pé da letra, tá? Inclusive, não querendo fazer autopromoção, não é esse o motivo, mas quinta-feira passada nós fizemos um tema do Antigo Testamento, que gera muita dúvida, que é a história de Jonas e a baleia, tá? E quando a gente fala sobre ele, por exemplo, nesse caso, a história inteira, o livro inteiro de Jonas é totalmente, 100% figurado, tá? Então, os Salmos também têm muito de ideias figuradas. Mas por quê? Porque era uma característica da língua deles, o hebraico, tá? Então, quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor, ele se referia ao quê? Para que eu seja um filho de Deus, que honre esse título, ou seja, porque todos nós somos filhos de Deus, mas nem todos seguimos a palavra do Senhor, né? Que antes, no Antigo Testamento, era a palavra do Senhor. Depois do Antigo Testamento, no Novo Testamento, passa a ser o Evangelho de Jesus, né? Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Tanto a luz, a lâmpada é a representação da luz, né? Então, luz para os meus pés e luz para o meu caminho. Por que luz para o meu caminho? Para eu ver aonde eu estou caminhando, para onde eu estou indo. Se eu estou realmente seguindo pelas trilhas escuras do mundo a mensagem de Deus. Qual seja a mensagem que Jesus restringiu em uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. E por que lâmpada para os meus pés? Para que eu observe aonde eu estou pisando. Que eu tenha a luz nos meus pés para observar que eu estou trilhando o meu caminho sem pisar em ninguém, sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Então é esse o sentido figurado, mais uma vez eu falo, né, Maria Helena, do Antigo Testamento em relação ao Salmo 119, tá bom? Licélia, boa noite, obrigado pela pergunta. O que devemos fazer para lidar com os nossos altos e baixos? Bom, minha irmã, todos nós, né, e temos uma passagem linda de São Luís, na Revista Espírita de 1868, no mês de fevereiro, tá? Em que ele fala um pouco sobre os Cristos, qual Jesus é um deles. E ele fala, entre outras coisas, que enquanto não chegarmos à categoria espiritual de Jesus, de Cristo, o Espírito pode encarnar e errar.
Então imagina, se um espírito puro pode encarnar e errar, imagina a gente. Né? Então isso não é uma justificativa para o erro, mas é uma constatação da nossa altura moral, da nossa altura evolutiva. Então é muito difícil a gente manter o controle, né? Mas a gente sempre deve lembrar que grandes incêndios começam com a faísca. Então, eu, por exemplo, quando eu estou irritado, nervoso, na baixa, eu evito conversar ao máximo, para não cair em tentação de iniciar uma discussão. E sempre que eu estou sendo convocado nesses momentos a uma conversa, eu converso orando. Não pelo outro, mas por mim mesmo, para que eu tenha a força de continuar aprisionando em mim o mal que ainda existe em mim. Que eu não deixe esse mal escapar, para não ocorrer coisa pior. Porque assim, ser bom enquanto está tudo bem, ou navegar em maré mansa é fácil. O duro é quando as coisas estão difíceis, quando a irritação vem, né? Mas aí é o momento da gente se fortalecer em oração e se esforçar para manter aprisionado o mal que ainda existe dentro de nós, tá? É fácil? Não. Mas Jesus já dizia, se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco, né? Boa noite, Mercedes, Deise, boa noite, sejam bem-vindas. Maria Luísa, boa noite. Como os espíritos desencarnados de forma violenta despertam no mundo espiritual? Depende. Depende muito. Por quê? Porque a morte é violenta no plano físico, mas às vezes não é no plano espiritual. O que determina como você chegará no mundo espiritual, como você despertará no mundo espiritual, não é a forma com que você morre, é a forma com que você desencarna. Mas não é a mesma coisa, João? Não. Imagina uma pessoa boa, honesta, cumpridora dos seus deveres, talvez até que não tenha religião, mas tenha uma ética moral firme, uma pessoa que tem hábito de ajudar as outras pessoas, que é errada, ainda erra, mas já tem um compromisso com o bem. Ela morre num acidente trágico. O acidente foi trágico, a morte do corpo físico foi trágico. Mas o seu desencarne é extremamente tranquilo. E ela muitas vezes acorda no mundo espiritual, em um hospital, cercada pelos médicos e pelos familiares que já se foram, em plena tranquilidade e harmonia. Agora, imagina uma pessoa extremamente má, ou uma pessoa vinculada ao mal, uma pessoa extremamente arrogante, egoísta, orgulhosa, uma pessoa que é apegada demais aos bens materiais. Ela pode desencarnar, como muitos falam, como um passarinho, adormecido, tranquilo. Ela teve uma morte tranquila, mas o seu desencarne será tumultuoso. Porque o que vincula a tranquilidade ou a perturbação ao desencarnar não é a forma com que o corpo físico morre, mas é a forma com que você conduziu a sua vida, tá? Seu Walter, um abraço grande para o senhor, viu?
para Luciana, para todos aí. Muitas saudades. Pedro, meu irmão, boa noite, obrigado pela pergunta. Esta noite sonhei com uma pessoa desconhecida de boa impressão, bem serena, dizendo que precisava muito fazer um contato comigo. Fui muito insistente nesse pedido. Eu relutei muito em não fazer esse contato e acordei. O que pode ser, João? Bom, quando a gente fala em sonho, Pedro, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Porque o que é o sonho? É o que o cérebro consegue registrar das nossas vivências no mundo espiritual. Mas se ele registrasse apenas o que a gente vivencia no mundo espiritual, tudo bem. Mas ele, no momento da decodificação, no momento da interpretação, no momento da tradução do que a mente vivenciou no mundo espiritual, que nós vivenciamos, quando essa informação da mente é projetada no cérebro, ela é misturada com as nossas fixações mentais, com as nossas angústias, com os nossos medos, com as nossas alegrias. Então isso mistura tudo e vira o sonho consciente, aquilo que a gente lembra. Então, o que nós podemos interpretar disso tudo é que muito provavelmente no mundo espiritual você encontrou com alguém, algum espírito, né, como você colocou, sereno, de boa impressão, que te trouxe serenidade, muito provavelmente era um mentor espiritual, um amigo seu, ou algo do sentido. Tá? O fato de ser insistente em falar com você pode ser uma interferência das fixações mentais. Porque geralmente os amigos espirituais, e aí eu estou julgando ser pelo fato de você ter se sentido muito tranquilo ao lado dele, eles não insistem assim. Né? Eles respeitam muito a nossa condição e não necessitam necessariamente do desprendimento nosso do corpo para entrar em contato conosco. Eles podem entrar em contato conosco no período da vigília, por exemplo, através de intuições. Tá? Mas que você teve um contato com um amigo espiritual, teve. Mas essa questão da insistência, acredito ser uma interferência no momento da transmissão da mente para o cérebro. Tá? Arlete, minha irmã, boa noite, obrigado pela pergunta. É normal sonhar repetidamente com a própria morte? Depende. Tá? Depende. Por quê? A gente precisa compreender, como eu falei na questão anterior, que o sonho, ele nem sempre é o reflexo exato do que a gente vivencia no mundo espiritual. Tá? Isso vai depender muito de como você encara a morte. Tá? Se esse sonho com a sua morte lhe traz desespero, angústia, aflição, é indício que você está sendo, durante a noite, perturbada por espíritos inferiores, que te passam essa impressão à noite do sono para que você se perturbe. Tá? Nesse caso, eu oriento você a preparar-se para dormir. Uns 10, 15 minutos antes, vá ao seu quarto, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não é espírita, pegue a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, leia uns 5 minutos, tente refletir sobre aquilo que você leu, faça suas orações, peça ao seu mentor espiritual que a abençoe durante a noite e com toda certeza esses sonhos desaparecem. Tá? Porque conforme Allan Kardec perguntou aos espíritos de luz, no Livro dos Espíritos, se é possível o homem conhecer o futuro. E o Espírito de Verdade é claro em dizer:
quase nunca. E quando é, somente aqueles que têm condições de perceber e manter a serenidade. Eles nunca, os mentores espirituais nunca revelam o momento do nosso desencarne. Por quê? Porque nós não teríamos condições de avaliar essa informação com serenidade. Tá? Então, muito provavelmente, esses sonhos repetidos são fruto de uma perturbação espiritual. Tá bom? Carlos Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Odisseia, boa noite. Ana Cleide, minha irmã, boa noite. Gi, minha irmã, obrigado pela pergunta. Qual a diferença entre clarividência e mediunidade? Bom, vamos lá, Gi. Assim, a mediunidade é a possibilidade que as pessoas têm de perceber os espíritos e o mundo espiritual em algum grau. Então, dessa forma, Kardec fala no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns em algum grau. Porque todos nós, de vez em quando, sonhamos, de vez em quando temos intuições, tá? Agora, quando essas sensações são constantes e mais intensas, mais fortes, a gente chama de mediunidade ostensiva. Ostensiva, tá? Então, aqueles que vulgarmente a gente chama de médiuns são os médiuns ostensivos. Agora, dentro da mediunidade tem várias formas. Tem a psicografia, que o médium percebe o espírito e escreve. Tem a psicofonia, que ele percebe o espírito e ele fala. Tem o médium audiente, que ele ouve o espírito. E tem médium vidente, que é aquele que vê os espíritos. Mas dentro da vidência tem vários graus. Desde a vidência intuitiva, que você não vê claramente. Você vê como uma projeção na tua tela mental. É uma vidência intuitiva. Até vários graus de vidência, até chegar à clarividência, que é a vidência tão nítida e clara que o médium clarividente não consegue distinguir se a pessoa que ele está vendo está encarnada ou desencarnada. Tá bom? Boa noite, Iraci. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Luzia. Obrigado pela pergunta. É verdade que o único povo que voltou para a capela é o povo egípcio? Não. Não, Luzia. No livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, ele nos conta que os capelinos vieram para a Terra em 4 grandes grupos: os egípcios, os hindus, os hebreus e os arianos, dos quais os egípcios tinham a menor responsabilidade com as leis divinas. Tinham se comprometido muito, mas não era tanto. E os que mais se comprometeram foram os hebreus. Então, quando foi feita a seleção para retorno, quando eles conseguiram a depuração do seu sentimento, do seu coração, para retornar para casa, isso segundo a questão 51 do Livro dos Espíritos, se deu aproximadamente 4.000 anos antes de Jesus. Os egípcios, como tinham a menor responsabilidade em relação à lei quando vieram, foi naturalmente o povo que voltou em maior quantidade. Tanto é que, se a gente for observar que os egípcios deixaram para nós hoje a população egípcia é quase nada em relação ao que foi no passado, tá?
E os outros povos retornaram também, em menor grau, porque nem todos haviam se depurado como a maioria dos egípcios. Mas também voltou muito hindu, voltou muito hebreu e voltou alguns arianos. Porque ariano é um caso à parte, né? Qualquer dia desse eu conto para vocês a respeito dos arianos, tá? Que eles eram muito vinculados ao aspecto material da vida. Deus não existe, o negócio aqui é eu ser feliz aqui na Terra e acabou. Então, tiveram uma certa dificuldade. Mas dê uma lidinha no livro que eu comentei agora, Caminho da Luz, tá? Você vai gostar. Clarice, minha irmã, boa noite. Vânia, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda. Espero que esteja melhor e se recuperando bem. Hoje pela manhã, quando acordei, tive uma visão com os olhos fechados. Me vi flutuando bem rente ao chão do meu banheiro. Vi perfeitamente os detalhes dos azulejos, fui subindo bem lentamente até chegar à altura do teto. Fiquei com medo, então tudo sumiu. O que isso pode significar? Vânia, você teve uma experiência de saída do corpo, né? Que a gente chama de mediunidade bom, muitos chamam de viagem astral, outros de saída do corpo, e nós chamamos de desdobramento, tá? Quando o espírito, ainda ligado ao corpo, ele sabe que ele está ali, mas ele percebe que ele está fora do corpo. É uma coisa muito estranha. E às vezes você fica com medo mesmo. E no momento que você sente medo, você automaticamente retoma a tua condição no corpo. Tá? Mas isso é um fenômeno, não vou dizer raro, é muito mais comum em médiums que têm o desdobramento. Mas isso não quer dizer que uma pessoa sensível e diante das situações não possa passar. Tá? Pode até ser uma consequência do tratamento que a espiritualidade superior está fazendo com você. Tá bom? Mas fique tranquila. É normal. Todo mundo que já saiu do corpo e passou por uma experiência semelhante leva um susto tão grande que volta imediatamente. Tá? Então é assim mesmo. Boa noite, Maria Ângela, seja muito bem-vinda. Deise, boa noite, obrigado pela pergunta. A cachorrinha do meu sobrinho A cachorrinha do meu sobrinho é autista. Isso pode ocorrer com animais também? Olha, aí a gente precisa analisar a literatura médico-veterinária, tá? Mas o que a gente entende como autismo, pelo ponto de vista espiritual, não pode ocorrer na fase animal, tá? Porque o autismo é como que eu posso colocar? É um descolamento de duas realidades. A realidade da consciência interna, que todos nós temos, e a consciência externa. Eles veem o mundo de uma forma diferente. Eles interpretam o mundo de uma forma diferente. Então, para que o indivíduo passe pelo espectro autista, ele precisa ter a consciência de si mesmo. Tá? E para que ele tenha essa consciência, só na fase humana. Tá? Então, ao que eu conheço, não é possível nas fases anteriores à fase humana.
Carla, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda. Denise, minha irmã, obrigado pela pergunta. O livre-arbítrio não é tão livre assim, pois temos situações que outras pessoas interferem, como assassinato, às vezes escolhas que às vezes não queremos, mas para o bem comum escolhemos. O que pensa sobre esse assunto? Bom, Deise, como diz um amigo meu, muita calma nessa hora, tá? A justiça divina, e particularmente o livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, que é o quarto livro da codificação, realmente nos explica isso, e realmente os meandros, os mecanismos da justiça divina são um pouco delicados, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o seguinte: nas questões 4 a 8 do Livro dos Espíritos, Kardec analisa os atributos de Deus. E ali os espíritos nobres dizem o seguinte: que Deus tem todas as qualidades em grau infinito. Então, vamos utilizar aqui para a análise da tua pergunta duas características de Deus: a justiça e a misericórdia. Justiça. Se nós, qualquer um de nós, não só do planeta Terra, qualquer espírito que habite o universo de meu Deus, passar uma unha do dedinho do pé a mais do que tem a necessidade de passar, Deus é injusto. E ele só pode ser considerado Deus se for perfeição absoluta. Então, portanto, se eu creio em um Deus absolutamente perfeito, eu creio também que tudo que eu passo é necessário para a minha evolução. Segundo, a misericórdia. Se Deus é também absolutamente misericordioso, eu também sou forçado a acreditar que tudo que eu passo na minha vida, desde as mais pequenas situações até as maiores, são porque eu tenho oportunidade, tenho força e condição plena de superar. Porque se eu passasse por uma situação que eu não tenho forças de superar, Deus não seria misericordioso, seria cruel, dando a mim ou a qualquer outro filho uma cruz superior às suas forças. Então, colocado isso, a gente precisa analisar o seguinte: dentro do nosso plano encarnatório estão vinculados 4 pontos básicos. Onde a gente vai nascer? Quem será a minha família? Quem serão os entes mais próximos a mim? Segundo ponto, com quem que eu vou me casar? Eu vou me casar? Com quem que eu vou me casar? Quem serão meus filhos? Quem será a família que eu vou formar? Terceiro ponto básico, que área profissional que eu vou tender a seguir? E a quinta, o tempo que eu terei de vida, a morte que eu terei, se será uma morte tranquila ou uma morte trágica. Então, esses 4 pontos são básicos. E aí tem as ramificações que são variáveis do nosso livre-arbítrio, que pode, dependendo das nossas escolhas, o nosso plano encarnatório ser mais fácil ou mais difícil. Tá? Então, dessa forma, toda ação corresponde a uma reação, seja positiva, seja negativa. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, item Código Penal da Vida Futura, artigo 4º. Toda ação, por menor que seja,
corresponde a uma reação. Artigo 5. Toda atitude boa, por menor que seja, gera luz, felicidade. Toda atitude negativa, por menor que seja, gera sofrimento. Então, diante disso, nós vamos caminhando pela vida, encarando as consequências dos nossos próprios atos. Segundo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, particularmente o item 4 e 6, causas atuais e anteriores das aflições, nós passamos por aquilo que plantamos nessa existência e existências anteriores. Então, dessa forma, por exemplo, um assassinato. Se eu acreditar que eu nasci com o plano encarnatório de ser assassinado por algum motivo, eu sou forçado a acreditar que alguém reencarnou para me matar, para se tornar um assassino. Isso não é verdade. Ninguém planeja um plano encarnatório para fazer o mal. O mal nasce da escolha errada do livre-arbítrio do indivíduo. Então, se alguém vai matar alguém pelo seu livre-arbítrio equivocado, para que não atinja alguém que não tenha necessidade de passar por aquilo, ele atinge alguém que tem essa necessidade. Porque se a pessoa não tem a necessidade de passar por uma morte física trágica, não assassinato, morte física trágica, ela não vai desencarnar. Tá? Então, dessa forma, isso não libera aquele que assassinou. Porque a pessoa ia morrer de qualquer forma. Ou por um acidente de carro, ou por algum problema grave, ou por um acidente da natureza, ela ia voltar para o mundo espiritual de forma trágica. Ia ocorrer. Tá? Mas a partir do momento que ela é assassinada, ela se libera daquela dificuldade dela e segue seu caminho. Aquele que matou não tem justificativa, porque ele matou. Ele vai responder por algo que ia ocorrer naturalmente. Tá? Então, o maior de todos os exemplos é Judas de Queiroz. Ele não precisava trair Jesus. Jesus ia morrer na cruz. Mas quando ele traiu, ele trouxe para si a responsabilidade da morte do Cristo. Tá? Eu sei que é um assunto bem complexo e eu falei bem rápido aqui, mas a gente pode estender isso um pouco nas próximas lives, tá bom? Carol, boa noite. Obrigado pela pergunta. A intuição é um tipo de mediunidade? Sim, com toda certeza, Carol. A mediunidade de intuição é uma mediunidade. Os espíritos nos induzem, nos intuem. E muitas vezes a gente imagina ser da nossa cabeça, né? Intuições para o bem, espíritos luminosos. Intuições para o mal, espíritos perturbadores, tá? Ivanete, boa noite, seja bem-vinda. Tá pedindo desculpa aqui por ter chegado atrasada. Dessa vez passa, tá, Ivanete? Ivanete, desculpa. Tô brincando, tá? Não tem problema nenhum. Lívia, minha irmã, boa noite, obrigado pela pergunta. Nos casos de pessoas que permanecem cometendo faltas graves, desperdiçando sua reencarnação, o que determina quanto tempo ficará encarnada? Tem alguns que envelhecem cometendo barbaridades. Está perguntando porque li algumas situações em que essa pessoa é levada ao desencarne quando passa muito dos limites. Não sei se me fiz entender. Estou meio atrapalhada para me explicar hoje. Não, eu entendi, até que entendi, Lívia. Tá? É assim, o plano encarnatório de todos nós é fechado com um tempo limitado. Tá?
Então, cada um tem um tempo para cumprir as suas obrigações na Terra. Nós podemos antecipar esse tempo pelo suicídio, tá? Quando nós começamos a errar demais, muitas vezes, para não se complicar mais o indivíduo, porque ele está num caminho de erro tão grande que para ele não se atrapalhar mais na sua evolução, a espiritualidade pede aos espíritos superiores a autorização para desencarná-lo antes. Né? Para quê? Para que ele não contraia mais débitos ainda. Tá? Mas há casos em que a pessoa permanece por longos anos. Por quê? Porque a espiritualidade entende que, não obstante a pessoa ter essa tendência para o mal, ela tem o mínimo de possibilidade de se arrepender. E aí ela permanece, mesmo que o seu livre-arbítrio faça com que ela nunca se arrependa encarnada. Tá? É como aquela passagem do joio e do trigo, em que Jesus fala, não pode cortar o trigo agora, não pode tirar o joio agora, porque se tirar o joio a gente acaba com o trigo. Então espera o trigal crescer para depois tirar o joio. Então, muitas vezes a pessoa erra por atitudes erradas, por escolhas erradas, mas ela tem um pouco de bem nela ainda. Ela já tem o bem nela, só não descobriu ainda, mas ela ainda tem chance de mudar, de se arrepender. Mas quando a espiritualidade entende que esse espírito está num grau tão endurecido que ele não muda, aí muitas vezes há esse desencarne prematuro, tá? Boa noite, Glenda, seja bem-vinda. Ivanete, minha irmã, meu filho, quando está dormindo, range muitos dentes. Isso pode ser espiritual? Muito provavelmente não, tá? Muito provavelmente não é, Ivanete. Muito provavelmente seja um problema físico, tá? Inclusive, há casos, né, de ranger os dentes à noite, que é tão comum que se convencionou o nome de bruxismo, tá? Bruxismo. Não tem nada a ver com bruxa, nada disso, tá? Mas o nome é bruxismo, tá? Que é uma patologia realmente. E tem tratamento, tá? Mas espiritual provavelmente não, tá bom? Helenita, minha irmã, vamos pedir para eles logo após, na segunda etapa da nossa reunião, tá bom? Eu que agradeço, Gia, a pergunta. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Vamos pedir também, Elisângela. Boa noite, Paloma, seja bem-vinda. Dona Alda, seja bem-vinda. Sim, a todos, vamos nos vincular em oração daqui a pouquinho, a partir das 9 horas. Bruno, meu irmão, boa noite, obrigado pela pergunta. Como se dá o processo de incorporação, entre aspas, dos espíritos através dos médiuns? Olha, Bruno, é maravilhosa a tua pergunta, porque até hoje, no próprio meio espírita, existe gente acreditando que o espírito entra dentro do médium, tá? Não é. Tanto é que o termo incorporação
já não é mais usado, tá? Nós usamos dar passividade. Por quê? O médium, e todos nós temos o nosso corpo espiritual, que além de ligar ao corpo físico, além de nos permitir sair do corpo durante o sono, ele irradia, se expande no momento que nós estamos em oração. E os espíritos também têm esse corpo espiritual. Quando o corpo espiritual ou perispírito do espírito desencarnado encosta, não entra, encosta no corpo espiritual ou perispírito do médium, o que se dá em torno de 10 a 5 centímetros do corpo físico do médium, nesse momento que há o encostamento, o acoplamento dos dois perispíritos, o espírito desencarnado passa ao médium o que ele está sentindo e o que ele está pensando. E daí o médium, através dessa ligação, brota na sua mente o que o espírito está pensando e ele sente no seu corpo físico o que ele está sentindo. E aí ele transmite como um tradutor, tá? Para que seja orientado pelo dialogador, pelo conversador, que antigamente se chamava de doutrinador nas reuniões mediúnicas, tá bom? E ele seja ajudado. É assim que ocorre. Mas, lembrando, espírito não entra dentro do corpo de ninguém. Bom, minha gente, antes de responder a Elisângela, apenas lembrando, 15 para as 9, eu peço a gentileza que encerrem as questões para que a gente tenha tempo de responder todas até as 9, tá bom? Elisângela, minha irmã, obrigado pela pergunta. Tem sempre alguém me pedindo para orar por ela. Eu faço orações por todos, mas ando me cansando muito. O que eu faço? Não me sinto preparada para isso. Elisângela, faça o seguinte. Jesus nos falou o seguinte: orar e vigiar. Tá? Então, nós precisamos ajudar, praticar a caridade, sim, mas sem esquecer da caridade para conosco mesmo. Tá? Isso não quer dizer que a gente não vá orar pelos outros, mas a gente precisa reservar um tempo também para orar pela gente, por nós próprios, tá? Por nós próprios. Tira aí alguns minutos do seu dia para orar por você, para entrar em conversa com Jesus, com os amigos espirituais, te fortalecendo. Nunca peça diretamente para a pessoa. Peça para o mentor espiritual da pessoa auxiliá-la, para que você não sinta a perturbação que a pessoa está sentindo, né? Isso vai te ajudar, tá? Porque o ato de orar por alguém é um ato sublime. Aquele que movimenta as forças da alma em favor do próximo, ele se ilumina. Mas nós precisamos tomar esses cuidados, tá? Você precisa orar constantemente por você também. E sempre que alguém pedir para que você ore, ore por ela através do seu mentor espiritual, que as pessoas chamam de anjo da guarda. Isso vai te ajudar a não te sentir tão cansada, tá bom? Ângela, minha irmã, obrigado pela pergunta. Antes eu sempre sonhava que estava voando, mas era um voo experimental, onde eu tinha que me esforçar muito para conseguir voar.
Nem sei se posso chamar isso de voo. Movimentava os braços com muito esforço e meu corpo conseguia se movimentar com maior velocidade e pouca altura. Era uma sensação muito boa. Minha ignorância, eu achava que estava aprendendo a levitar. Por que parei de ter esses sonhos? Bom, minha irmã, quando a gente sai do corpo, durante o sono, a gente tem as possibilidades que o espírito tem, né, de levitar, né? Então, às vezes, a gente sente mesmo que está voando, né? Porque para nós que estamos habituados no corpo físico, no peso do corpo físico, levitar não é uma coisa fácil. Porque quando a gente sai do corpo, a gente sai do corpo, mas a gente continua pensando como encarnado. Então, o próprio André Luiz fala isso no último capítulo do livro Nosso Lar. Ele fala, por que a maioria dos amigos espirituais que sabem volitar não volitam na colônia? Porque a maioria da população da colônia não sabe volitar. Ainda estão muito vinculados à matéria. Então, às vezes, nós temos esses sonhos que a gente está volitando, mas são raros, infelizmente, tá? Infelizmente são raros. Mas é uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Boa noite, Sandra. Querida irmã, seja bem-vinda. Sábado estamos juntinho, hein? Se Deus quiser. Marcos, meu irmão, boa noite, obrigado pela pergunta. Tive que levar um cachorro para ser sacrificado há alguns anos, mas não senti nada bem com a situação. Devia ter continuado com ele sofrendo ou fiz correto levando ele ao sacrifício? A doutrina tem alguma posição em relação a isso? Sim, Marcos. A eutanásia na fase humana é altamente prejudicial ao espírito. Por quê? Porque o espírito na fase humana ele tem a consciência, portanto o livre-arbítrio. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, ele gera consequências para a sua vida, o que nós chamamos de provas e expiações. Então, quando há eutanásia, é retirado do espírito a oportunidade de ele ficar o tempo que ele precisava ficar naturalmente para que ele eventualmente se arrependesse, para que ele eventualmente se reparasse o erro, etc. Tá? Agora, na fase animal, não. Por quê? Porque o animal, o espírito animal, ou como nós gostamos de chamar dentro da doutrina, princípio inteligente, ele ainda não tem a consciência, portanto não tem livre-arbítrio. Ele é direcionado pelo instinto. Ele ainda está em fase embrionária dos sentimentos que virão eclodir na fase humana. Então, dessa forma, ele não está sob o jugo, ele não está vinculado à lei de causa e efeito. Portanto, quando um animal está com uma doença grave, sofrendo, com dores, e você pratica a eutanásia, não é um erro. Não é um erro. Por quê? Porque ele não tem nada a ser expiado com aquela doença. A dor e a doença na fase animal tem uma outra característica que não é de expiação, é de prova, de processo evolutivo. Uma vez encerrado esse ciclo, através da eutanásia, ele retorna para outro ciclo em nova encarnação. Então você agiu bem, uma vez que seria muito triste deixá-lo sofrer ainda mais. Apenas um adendo. Um fato da doutrina espírita assinar, ou balizar, ou aceitar a eutanásia animal,
isso não quer dizer que deva ser feito em todos os casos, somente em casos irreversíveis e que o animalzinho sofra muito, tá bom? André, boa noite, seja bem-vindo. Bom, meus irmãos, encerramos então as questões. Eu que agradeço, Marcos, pela pergunta. Bom, encerramos então assim as questões. Vamos partir agora para a nossa vibração pelos necessitados e sofredores, tá? É o momento de separarem o copinho com água, é o momento de nos vincularmos a todos aqueles que nós sabemos necessitados, a todos aqueles que nos pediram preces e orações. Vamos todos fechar os olhos e, abrindo os braços, somos abraçados por Jesus. E nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades, das nossas dores e aflições. E Ele, o celeste amigo, haverá de nos abençoar. Uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Pedimos aos nossos irmãos encarnados que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, rogamos, Mestre, que teu infinito amor seja o farol a iluminar o nosso caminho pelas estradas da vida física, para que possamos encontrar o seu reino dentro do nosso coração. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora, numa só corrente de luz, num só pensamento e coração, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança. Por todos aqueles que sabemos passar por necessidades. Por todos aqueles que estão inscritos nos comentários, mas também escritos nas nossas mentes. A todos aqueles que nos pediram preces e orações ao longo da semana, que ao lado de cada um deles, um mensageiro do teu divino amor, Jesus, possa estar levando o bálsamo da paz, da harmonia, da bênção, da proteção, da força, da cura, da fé. Estendemos esse pedido, Senhor, a todos os sofredores do mundo
a todos nós que, encarnados, passamos pelas aflições da pandemia, mas aqueles que enfrentam nesse momento o desespero da contaminação, abençoa-os, Senhor, infundindo em seus corações a flor luminosa da fé. Rogamos pelos nossos irmãos que trabalham na área da saúde, que possam, nesse momento de dor, serem verdadeiros emissários do seu divino amor, a tranquilizar e a abençoar com a palavra doce de conforto, de fé e esperança, os contaminados e seus familiares. Rogamos, enfim, por todos que sofrem nos mais variados tipos de dores, de doenças, de aflições, de angústias, de problemas, de aflições. Tu nos disseste, Senhor, no mundo só tereis aflições, mas recorda-se de mim. Eu venci o mundo, e vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Recordemos de Jesus. Nos momentos aflitivos e dolorosos, no momento em que os nossos corações estão esmagados pelo sofrimento, e as lágrimas correm fortes pela nossa face, voltemos os olhos aos céus e em oração de bênçãos possamos dizer: Senhor, tende piedade, mas que seja feito no vosso servo, conforme a vontade do seu Senhor. Pois sabemos que a misericórdia de Deus jamais nos desampara. Rogamos pelos nossos irmãos já desencarnados, aos nossos familiares que foram antes para a pátria espiritual, que Deus os ilumine na nova etapa. Mas também nos abençoe a nós, familiares que ficamos, para que tenhamos a força e a fé, a certeza da imortalidade da alma, que nos ilumina o coração, que nos apacenta a mente. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas, para que a doce Mãe Maria de Nazaré possa envolver-lhes em um abraço luminoso, abençoando-lhes a vida com o panorama do recomeço. Rogamos pelos nossos irmãos endurecidos no mal, para que a semente luminosa da Tua verdade floresça e os liberte, tornando dignos do Teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. E agora, ainda com os olhos fechados, ainda com o coração aberto, vamos nos deixar ser transportados pelas forças da imaginação e da mente, as suaves praias de Cafarnaum. Diante de nós, o mar da Galileia, faiscando o reflexo dos primeiros raios de sol nascente, a brisa suave que acaricia o nosso rosto, as pequenas ondas que nos beijam aos pés, como rendas aquosas. Sentimos agora alguém nos envolver em um abraço carinhoso. É Jesus. É o Mestre, que sorrindo nos abraça. E começamos a assimilar, começamos a absorver as suas energias luminosas. Essa energia que começa a correr em todo o nosso organismo, reharmonizando e reequilibrando os tecidos, os órgãos, os sistemas, reharmonizando o nosso organismo. Atinge a nossa mente. E os pensamentos perturbadores saem, se esvaem, como a sujeira que sai quando se lava. E o nosso pensamento agora consegue apenas refletir na nossa tela mental a doce face de Jesus. O nosso coração começa a receber essa luz. O íntimo da nossa alma reflete essa luz. E todas as angústias caem por terra, as aflições fogem envergonhadas. E nos fortalece a fé e a esperança, a força de que Deus é nosso Pai e Jesus jamais nos abandona. Nesse momento, Jesus sorri a nós e diz: Filho, segue pelos caminhos da terra, guardando a lembrança do meu evangelho de amor, que está inscrito na tua consciência, para que ao findar de cada dia você possa se orgulhar de ter vencido não os outros, mas o mal que ainda existe dentro de ti. Lembra, filho, todo aquele que tem a coragem de levantar e caminhar
é perseguido. Mas não se preocupe com isso, pois eu estou contigo. Caminharei ao teu lado durante todo o caminho, para que no momento em que chegues ao final da jornada, possamos nos abraçar novamente e tu possas subir na imensidão azul do céu celeste, juntamente comigo. Por ora, segue em paz, guarda meus ensinamentos e coloque como bússola da sua vida amar a Deus, servindo a todos que te atravessarem o caminho. Vá em paz. Vá em paz. E assim, meus irmãos, vamos agora partir para o encerramento da reunião, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores espirituais do GAEFA que aqui estiveram conosco e permitiram, através do seu trabalho luminoso, que essa reunião fosse coroada de êxito. Agradeço ao mentor espiritual que me acompanha, ao dirigente espiritual desta reunião, ao patrono da nossa casa, Francisco de Assis, à doce Mãe de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos aos pés mais essa reunião. E rogamos, Senhor, força, perseverança e fé, para que possamos continuar caminhando, continuar vencendo o mal que ainda existe dentro de nós, para que um dia possamos, satisfeitos e felizes, dizer: eu venci o mundo. Hoje já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma reunião do GAEFA. Antes de fazer os agradecimentos, eu gostaria de dar 2 recados importantes. Um que eu já dei algumas semanas atrás, mas vale a pena retomar. A nossa campanha de arrecadação de cestas básicas para as famílias carentes aqui da nossa cidade, graças a vocês, foi um sucesso absoluto. Conseguimos 102 cestas básicas, o que reflete em 102 famílias que nesse último mês não passaram fome. A nossa campanha continua. Eu sei que ela não terá o mesmo vigor do início, porque todos nós temos as nossas responsabilidades, enfim. Mas, apenas deixando em aberto, para que vocês saibam que ela continua aberta, e se eventualmente, em algum momento, vocês quiserem continuar a contribuir com a nossa campanha, serão muito bem-vindos, tá bom? A minha imensa gratidão a todos que participaram e a todos que vibraram para que ela fosse o sucesso que foi. Segundo, eu sei que aqui eu falo não apenas para os nossos irmãos de Cerqueira, com a graça e abençoada misericórdia de Deus,
ao longo de mais de um ano de lives, eu tenho a honra de dizer hoje que eu tenho muitos amigos, muitos irmãos do coração, que moram a centenas, talvez milhares de quilômetros da nossa cidade, mas que isso não impede que possamos ser irmãos do coração e que tenhamos um carinho muito grande uns pelos outros. Então eu gostaria de passar uma reflexão a vocês. A nossa cidade aqui de Cerqueira César é muito pequena. Ela tem em torno de 20 mil habitantes, um pouco mais. É muito pequena. E, infelizmente, hoje, quinta-feira, ultrapassamos a marca de mais de 200 contaminados pelo Covid. É a primeira vez que chegamos a essa marca aqui em Cerqueira. E atingimos essa marca depois de uma semana inteira de índices subindo. E eu me sinto muito entristecido quando eu percebo, e acredito que isso é uma constante nas cidades de vocês também, pessoas ignorando completamente o perigo. E nós aqui, talvez para vocês possam ser quase um absurdo, mas aqui na nossa cidade nós temos uma praça onde as pessoas se reúnem aos finais de semana, e eu indo para Avaré num desses finais de semana, num sábado à noite, eu passei pela praça da nossa cidade e fiquei aterrorizado com o que eu vi. Inúmeros jovens bebendo, conversando, se abraçando, se beijando, sem máscara e sem nenhum tipo de proteção e sem nenhum tipo de preocupação. Acredito que, guardadas as devidas proporções, cada um de vocês passam por isso nas suas cidades. Eu convido a todos vocês que são tão amorosos para com a nossa live, vamos fortalecer as nossas orações para que as pessoas possam tomar consciência da gravidade do que é isso, da gravidade do que estamos passando. Não estou falando com isso que nós devemos parar de trabalhar. Não, porque nós necessitamos do trabalho físico, mas tomar todos os cuidados possíveis e evitar ao máximo quando qualquer situação que possa nos ocasionar risco. Eu sei que não tem muito a ver com o teor, com o objetivo da nossa live, mas eu gostaria de fazer esse desabafo a vocês que são tão queridos para o meu coração, esse alerta realmente, tá? Me perdoem estar falando sobre isso, mas eu gostaria de pedir a vocês o apoio para que juntos pudéssemos orar por esses irmãos que ainda não compreenderam a situação em que nos encontramos. Deus é nosso Pai, Jesus está no leme, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? E do mais, meus irmãos, saindo desse assunto, agradecer profundamente a vocês por tanto amor, por tanto carinho, pelo apoio que nos deram, particularmente nas vibrações. Sem vocês, a vibração não seria a mesma, não atingiria o que atinge, né? Agradecer profundamente as questões que foram feitas, dizer que se eventualmente eu errei em alguma questão, deixe nos comentários para que a gente possa aprender com os erros. E do mais, meus irmãos,
peço a vocês humildemente, se essa live serviu a vocês de alguma forma, se essa live contribuiu com vocês de alguma forma, compartilhem no seu Facebook, para que mais pessoas tenham conhecimento do que realmente é a doutrina espírita. E também, se possível, entrem em contato com o nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita. É um canal que nós postamos todas as nossas reuniões, de terça e de quinta. Desde a primeira vez que nós fizemos há um ano e 2 meses, 1 ano a 3 meses. E outras, seminários, palestras, enfim. E se gostarem, inscrevam-se. E se gostarem, convidem amigos a se inscrever, a conhecer o canal, para que a gente possa chegar à meta e ao sonho de 1000 inscritos, para que possamos fazer uma transmissão simultânea, Facebook e YouTube. Conheçam também o nosso canal, nossa página no Instagram, Gaefa Espírita. Lá a gente posta sempre uma mensagem, avisos e etc. E do mais, tenham todos um resto de semana de muita paz, de muita luz. E terça-feira, como diz uma amiga querida, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, estaremos reunidos novamente para mais uma reunião do Gaefa. Que a luz e a bênção de nosso Mestre Jesus cubra a todos vocês, meus irmãos. Fiquem em paz.